Olá, meu nome é Jéssica, eu sou nutricionista da Coordenadoria de Nutrição Escolar. Eu faço parte do quadro técnico. Nós fazemos parte da Secretaria Municipal de Educação. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas e falar sobre como evitar o desperdício de alimentos. Nesse caso, a gente vai falar sobre o desperdício de alimentos tanto em casa quanto nas unidades. Primeiramente, a gente precisa entender o que é um alimento, né? O alimento é toda substância digerível que sirva para alimentar ou nutrir. Não existem alimentos perfeitos, ou seja, nenhum alimento possui todos os nutrientes responsáveis por regular, por construir ou manter os tecidos e fornecer energia. Isso quer dizer que não existe um alimento salvador da pátria. Todos os alimentos se completam. Existem alimentos que só fornecem calorias vazias, ou seja, eles não possuem nutrientes para o nosso corpo. É o caso, por exemplo, dos refrigerantes, mas ainda assim eles são alimentos. A gente precisa falar só por uma questão de definição, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. Isso quer dizer que ele vai fornecer alimentos necessários para a nutrição do escolar no período na escola, né? Por que a gente está falando disso? A cada ano vem aumentando os dados de fome no Brasil. Segundo o Conselho Federal de Nutricionistas, a fome avançou no Brasil e atinge 33,1 milhões de pessoas. Isso significa o quê? Que, segundo a Constituição Federal, nós temos direito à alimentação e para isso existem programas como o PNAE e outros programas existentes hoje em dia para ofertar alimentos às pessoas. Mas ainda assim, por que no Brasil tem pessoas passando fome e esse número tem aumentado a cada ano? No fim de 2020, 19,1 milhões de brasileiros conviviam com a fome. Isso quer dizer que às vezes tem algo para comer e às vezes não. E em 2022 são 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer. Esses números são importantes porque quando a gente pensa numa população no Brasil, 1% da nossa população quer dizer 2 milhões de pessoas. E cada número é uma pessoa passando fome. Quando a gente coloca isso na balança, no Brasil atualmente, um lado as pessoas passando fome e o outro lado o desperdício de alimentos, a gente pode perceber que muito dessa fome seria evitada se a gente não tivesse tanto desperdício. Por quê? Quando a gente retira o produto do mercado e ele não cumpre a função dele, ele não nutriu ninguém e ainda assim ele foi vendido. Se ele foi vendido, os preços, é justificável que os preços aumentem ou que se mantenham altos. Além disso, o desperdício de alimentos também tem contribuído para várias questões de aquecimento global, de desmatamento. Então, tudo isso a gente poderia evitar e melhorar para os nossos filhos, né? O Brasil desperdiça cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos por ano. 60% vem do consumo de famílias, então 60% desse desperdício vem da nossa casa. Por que o desperdício de alimentos é importante? Mesmo antes da Covid, cerca de 690 milhões de pessoas no mundo estavam subnutridas. E essa redução do desperdício de alimentos no varejo, no serviço de alimentação e nas nossas casas pode oferecer um benefício multifacetado para as pessoas e para o planeta. Vai pesar menos no bolso, vai nutrir mais as pessoas, será um benefício geral. Pensando nisso tudo, o que nós podemos fazer para evitar o desperdício de alimentos? A gente pode fazer o planejamento de compras, o armazenamento adequado, o aproveitamento integral dos alimentos, que seria usar uma fruta com a casca, o reaproveitamento de alimentos, controle do per capita, controle de estoque e compostagem. Isso eu falo tanto na nossa casa quanto na unidade. Uma dica legal de planejamento de compras para a nossa casa seria, primeiro a gente listar os alimentos que a gente consome, de forma que vai abranger 2 proteínas por semana, 3 variedades de vegetais, de acordo com a quantidade da família que ela consome normalmente, 4 variedades de frutas e sempre comprar em quantidade adequada, sem exagero. Lembrar de não ir com fome ao mercado, senão a gente acaba comprando tudo que vê na frente e nem sempre é o que a gente gostaria de consumir ou não é a melhor opção para a gente. Em relação ao armazenamento, a gente tem que se atentar à temperatura. Nós temos um clima muito quente, então preferir armazenar hortifruti e granjeiros sempre sob refrigeração ou um local fresco. Utilizar sempre o sistema que primeiro que entra é o primeiro que sai,
Então, se eu comprei algo antes, eu vou utilizar aquele alimento e depois eu utilizo o que eu comprei recentemente. E manter sempre o local limpo e organizado, independente seja na unidade ou seja em casa, para a gente poder prolongar a vida útil daquele alimento. O que o aproveitamento integral dos alimentos pode nos fornecer? A gente vai reduzir o desperdício e vai tirar o máximo possível do proveito dos alimentos. Isso vai beneficiar tanto em questão de desperdício, mas em questão de nutrientes também. Então, por exemplo, utilizar legumes e verduras com cascas, sementes, talos e folhas. Por exemplo, a cenoura, a batata, a abobrinha, a abóbora, o pepino, o chuchu, beterraba, couve, alface, salsinha e brócolis, tudo isso pode ser utilizado integralmente se a gente higienizar bem. As cascas de frutas podem ser aproveitadas em preparações como bolo, chá, molho, doces. E consumir frutas com cascas também é um ótimo benefício, como a maçã, a goiaba, a uva. Quando necessário descascar, evitar retirar a casca com espessura muito grossa. Tentar retirar o mais fino possível. Vale lembrar que não é permitido o uso de cascas de frutas na alimentação escolar, exceto a maçã. Essa é uma dica para a gente levar para casa, tá? Então, um exemplo legal é o bolo de casca de banana, que dá pra gente fazer em casa, que fica um gosto ótimo e ele fica até com uma cor que parece que adicionou um chocolate. Também tem o chá de casca de laranja ou abacaxi, é ótimo pra gente usar em tempos mais friozinhos ou quando a gente está um pouco resfriado, ou até porque a gente gosta de um chá mesmo. Existe o furundu, que é muito tradicional em Cuiabá, que pode ser feito tanto do talo do mamoeiro, quanto do mamão inteiro, né, com a casca, do mamão verde. Uma boa ideia é o sorvete de banana congelado, que é uma coisa que eu utilizo muito. Quando a banana está muito madura, a gente congela ela sem casca e aí depois só bate, ou bate com alguma fruta ou bate ela sozinha, que é uma ótima opção para não perder a banana e para ter um lanchinho nutritivo. Uma boa alternativa também é o leite vegetal com semente de melão, pode ser realizado, ou o bolo de chocolate com a casca de melão também. Uma dica bem interessante é o sal de ervas com as cascas de cebola e alho. Pode não parecer, mas quando a gente seca as cascas de cebola e do alho, aquele sabor que a gente sente do alimento também está na casca. Então, se a gente seca bem no forno e aí depois bate, adiciona ao sal, vai ficar bem saboroso, um tempero bem gostoso e natural. Ele é ótimo para a gente diminuir o consumo de sal, porque vai ter mais alimentos ali dentro, né? Então a gente vai diminuir o consumo de sódio e aí vai ser rico em potássio e antioxidantes. Uma outra dica que fica aqui para vocês, a receita: a semente de abóbora. A gente pode fazer farinha de semente de abóbora, que vai ser rica em potássio, rica em proteínas. E aí vai ter 2 colheres de semente de abóbora, vai ter 20 gramas de proteína, que é equivalente a 4 ovos. Ela vai auxiliar também durante a fase lútea do período menstrual das mulheres, reduzindo os sintomas da TPM. E além de ser um petisco bem saboroso, se a gente seca, faz no forno e dá uma temperadinha, vira um petisco. E o que a gente faz quando a gente não se planejou muito bem, ou às vezes a gente planejou, mas teve uma intercorrência, e a gente já fez o alimento e para não perder tem que dar uma outra alternativa. A gente pode fazer o reaproveitamento dos alimentos. É quando o alimento já foi preparado e houve sobras. Por exemplo, o arroz. A gente pode fazer um bolinho de arroz. Pode adicionar alguns legumes, adicionar o ovo e aí faz um bolinho de arroz. É de fazer assado ou frito na nossa casa, né? Outras dicas de reaproveitamento são a carne assada, que pode virar um croquete, um omelete, uma torta, um recheio, alguma preparação. A carne moída, o arroz, que já foi falado, o macarrão a gente pode fazer uma salada ou misturar com ovo, as hortaliças que a gente pode fazer farofa dos talos, pode fazer panqueca, pode fazer suco, sopa, os peixes e frangos a gente pode fazer um soufflé, um risoto, bolo salgado, patê. Às vezes a gente cozinha uma quantidade grande e aí enjoa daquele sabor, dá para fazer outra preparação com ele. As frutas muito maduras a gente pode fazer doce, bolo, suco, vitaminas. Existe uma infinidade de coisas que a gente pode fazer para reaproveitar os alimentos e para não pesar no nosso bolso. Lembrando que não é permitido o reaproveitamento de alimentos na unidade de ensino. Essas dicas são para a gente levar para a nossa vida, para a nossa casa. E já na unidade, o que a gente pode fazer para evitar? Uma das coisas é o controle do per capita, sempre seguir o per capita de acordo com a faixa etária
calcular com o número de alunos presentes e não com os alunos matriculados. Sempre confirmar com o diretor, com os professores, a quantidade de alunos. Realizar o porcionamento adequado para evitar a sobra de alimentos no prato. Lembrar que as crianças maiores vão comer mais, as crianças menores comem menos. Atualizar o número de alunos para a coordenadoria, porque assim a gente vai enviar a quantidade de alimentos necessários. Observar se não vai ter uma aula externa no dia. Às vezes pode acontecer de ter um passeio, de ter alguma programação que as crianças não vão se alimentar na escola naquele dia. E observar a aceitabilidade das receitas. Tem unidade que não aceita muito bem o quibe assado no forno, tem unidade que aceita melhor em forma de farofa. É muito subjetivo de unidade para unidade e nós sempre estamos muito abertos a alterações, a ideias, a sugestões para que esses alimentos sejam bem aceitos. No controle de estoque, sempre observar o primeiro que entra, o primeiro que sai e armazenar as sobras de alimentos in natura e utilizar o quanto antes. Então, se eu tenho uma cenoura que eu não utilizei ela toda e eu não mexi, não cortei, não preparei, eu posso utilizar ela depois em outra receita, outra preparação. É um exemplo. Lembrar também da maturidade dos hortifrutis. Por ser um clima muito quente, um alimento que está muito verde pode maturar muito rapidamente. Então, a gente sugere que façam as trocas, mesmo que no cardápio naquele dia seja mamão e o mamão estava verde, a gente pode alterar para que não seja perdido aquele alimento. E aí, no caso, se surge um problema, tem maçã sobrando, as crianças não comeram, não foram todas as crianças, o que a gente pode fazer? Uma ideia bem legal que a gente teve foi as TNEs que fizeram no concurso de gastronomia a farofa de maçã. E é uma ideia para se fazer na unidade, porque tem todos os ingredientes que a gente manda para o cardápio, não vai introduzir nada diferente e vai ser uma preparação mais apetitosa. Se a criança às vezes não aceitou daquela forma ou sobrou o alimento, a gente pode fazer essa pequena alteração. Além disso, as unidades que têm horta ou na nossa casa, a gente pode fazer a compostagem, que é dos restos alimentares, a gente fazer uma preparação com ele. Então a compostagem é conhecida como processo de reciclagem do lixo orgânico, só orgânico. Transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo natural, que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos. Lembrando que é apenas para as unidades que têm hortas e tem que seguir todo o protocolo de cuidado, de manutenção. Agora vamos fazer uma atividade de fixação para ver se a gente conseguiu entender bem? Na unidade Creche Feliz, há 300 crianças, mas existe a possibilidade de haver uma atividade externa no dia seguinte e apenas 200 crianças estarão presentes. O que a gente faz? A gente faz só para 200 crianças, faz o cardápio normal para 300, porque a gente não sabe se vai ter, se não vai ter. Faz para 250 crianças só na dúvida, faz uma média. Como é uma atividade para crianças, normalmente os pais vão ser comunicados, então tudo tem que ser muito bem estabelecido. Mesmo que seja em cima da hora, a gente tem como confirmar com os professores, com a equipe gestora, e aí a gente faz sempre para o número de crianças presentes no dia e prepara o cardápio de acordo. Vamos fazer uma outra atividade de fixação? Na EMEB Criança Feliz não é bem aceita a polenta com frango. Será que a gente poderia substituir por uma outra preparação? E aí, o que nós faríamos com a sobra dos ingredientes que não foram utilizados? Então, a gente pode substituir por outra preparação, mas a gente tem que lembrar que tem que usar todos os ingredientes que estão naquele cardápio daquele dia. Então, por exemplo, a polenta, a gente pode tentar ajustar a textura primeiro, se ela ficou muito mole, se ela ficou muito dura, ajustar a textura e ver se a aceitabilidade vai melhorar. Se não melhorar, a gente realiza uma outra receita com os mesmos ingredientes. Por exemplo, o bobó diferente, que é aquele bobó que já tem no cardápio e que é engrossado com o fubá. Ele vai ter os mesmos ingredientes, o mesmo valor nutricional, só muda a forma de apresentação. Se ainda assim não houver uma boa aceitação, entre em contato com a Coordenadoria de Nutrição Escolar. A nossa equipe vai ajudar a realizar uma aceitabilidade melhor, a ajustar a receita. O importante é que os alimentos sejam consumidos, que não haja desperdício e que as crianças estejam bem nutridas. Foi um prazer, nós estamos à disposição. Podem entrar em contato pelo e-mail cne.educação@isme.cuiabá.mt.gov.br e pelo telefone 65 99209 8416. Até a próxima!